Em nome da Rosa mandou aqui. Fred, cara, esse negócio é foda isso aqui. Fred, comenta aí sobre a lei de data centers e a política nacional de IA no Brasil. E a construção de novos data centers das Big Techs internacionais pelo Brasil, fazendo link com a PL da devastação. Cara, aqui em Uberlândia tá montando um data center desse. E a galera fica totalmente iludida, né? Tipo assim, que acha que vai gerar muito emprego, vai ser 2.000 empregos diretos, os caras vão ocupar uma área aí de 500 mil metros quadrados, sei lá. E, cara, isso daí, a gente tava conversando com o Miguel Nicolelli sobre isso. Tem um episódio do Miguel Nicolelli, quem não viu, Miguel assista. A gente grande. falou muito sobre essa questão de data centers. Cara, tem um uso absurdo de água com isso daí, né, cara? É muito louco. Eu vou te confessar que eu tenho pouco conteúdo sobre isso. Assim, eu tava lendo mais sobre esse assunto, do impacto ambiental disso, que isso acaba sendo meio ilusório, né? Sim. Igual você falou, é meio ilusório. Você tá a serviço também das Big Techs de outro país, né? Então... Mas é uma parada que nenhum país quer, né? Ninguém quer colocar data center no seu país, né? Vai para... Não, aqui não quero isso não. E aí acaba instalando essas paradas aqui no Brasil, e sobre velho. essa política de IA nacional... Dá incentivo fiscal pros caras pra não pagar porra nenhuma. A gente tinha que... Essa questão da IA seria muito boa pra gente trabalhar junto com o nosso serviço público, né? Só que eu não tenho dúvida se o governo tem essa dimensão estratégica, né? Que é isso, não tem plano, não tem projeto, pensa só no amanhã, né? Tipo, a gente tem um sistema único de saúde. O SUS brasileiro é uma vitória gigantesca, é uma das maiores políticas de saúde do mundo, tem que ser defendido. Acho que foi uma das últimas grandes conquistas do Brasil. Foi a última, eu acho, né? A última grande reforma que o Brasil teve em sentido progressivo, assim, de ampliação de direito foi o SUS. Eu colocaria... Aí, ó, a galera fala que eu sou antipetista, olha só. Eu colocaria a reforma universitária do Lula em termos de ampliação das universidades, só que essa reforma universitária do Lula, ela não sobrevive sem verba, né? Então, a gente criou um problemão. A gente ampliou as universidades públicas durante o governo Lula, e aí tivemos ali em 2013 um pico orçamentário. Só que essa ampliação depois ela tá vindo uma queda orçamentária violenta. O gasto público hoje com a universidade pública no Brasil é menor do que do Lula 3. Isso é dado, tá, gente? Dado. Da Andif, estou tirando isso da Associação dos Diretores de Ensino das IFES, né, das Instituição Federal. A média de gasto das universidades do governo Lula hoje é menor do que do governo Temer e do governo Bolsonaro. E aí, vários outros órgãos, né? Não é só na educação, não. Você vai... Lidem com isso. Os caras são muito ruins, né, velho? Você teve ali do Bolsonaro, 2019, teve um ato gigantesco contra a corte na educação, tal do tsunami da educação. Eu estava lá, inclusive, né? Estava entrando no mestrado nessa época. Na hora que... Agora o governo Lula capou 40% do orçamento das universidades públicas via manobra orçamentária. A Uni chamou um atinho minúsculo lá, só protocolar para falar que tá fazendo alguma coisa. Aí depois não quer, acha que a culpa da população ir para direita é da desinformação, né? Ou é da gente, né, Tamir? É isso. Você já viu o tanto de mão de obra que a gente prepara dentro dessas universidades e perde essa galera para fora, assim? Claro. Parece que o governo não tem noção do quanto que a gente perde de dinheiro com isso daí. Não, a gente perde. Pagou pra preparar o cara faz um projeto foda pra caralho. A hora que o projeto tá pronto, assim, falta só um pouquinho, vai um governo do exterior e compra a parada toda ali e a gente perde tudo. Isso é falta de projeto. O governo ele não tem essa dimensão de que ele tem capacidade de intervir e aumentar a capacidade produtiva da nossa economia, né? Que inclusive é uma outra premissa que eu esqueci de falar, das premissas neoliberais que sustentam o governo atual e todos os últimos governos, que é uma premissa de que a ampliação, que a intervenção do Estado não é capaz de ampliar a capacidade produtiva da economia. Isso está entranhado, teoricamente, na política econômica de todos os governos brasileiros, desde os anos 90, inclusive os do PT. E é isso daí. Aí é por isso que eles não fazem. Isso é um problema ideológico.
A intervenção do Estado não é capaz de aumentar a produtividade nossa? Não, a capacidade produtiva. Eles defendem, é porque existe um termo, existe um conceito na economia que chama PIB potencial, que é o potencial de crescimento que a nossa economia tem. E aí, esse conceito, ele existe, obviamente, né? Só que eu não observo ele diretamente, o PIB potencial de uma economia. Eu preciso medir o PIB potencial de uma economia. E a forma como eu meço esse PIB potencial, ela depende de pressupostos teóricos que eu estou adotando. Então, dependendo de como eu estou medindo esse PIB potencial, tem um número diferente. Então, você pega, por exemplo, tem a forma como eles medem o PIB potencial depende muito do crescimento anterior da economia. O Brasil veio de uma recessão violenta com a Dilma e de crescimento muito baixo ali do Temer, Bolsonaro, e teve ainda depois a pandemia. Então, por conta dessa influência dessa economia estagnada já na década passada, a forma como eles calculam esse PIB potencial é uma forma rebaixada. Entendi. E aí eles defendem que a nossa economia não é capaz de crescer acima de 2,5% sem pressão inflacionária, e a nossa economia, e o que vai fazer aumentar o potencial de crescimento da nossa economia, o Estado não é capaz de mudar isso via investimento público, via ampliação da demanda. Que loucura. O que é exatamente. Isso é uma premissa neoliberal. Nenhum, e é o governo que adota. Porque, olha, vou fazer olha só. Questão do Enem. O governo federal defende, você pode pegar na LDO do ano que vem, tá lá, que é o limite da nossa economia, que a gente tem uma capacidade hoje, o nosso PIB potencial é de 2,5% ao ano. Esse é o limite, segundo o governo, da nossa economia. Vocês acham que é só coincidência que o teto de gastos, qual que é o limite de gasto do nosso teto de gastos para ampliação do investimento público? 2,5. 2,5. O salário mínimo está limitado a quanto? 2,5. É o governo botando uma trava na economia para falar, depois disso não dá. Que loucura. Cara. É isso. E aí, essa é a questão. A premissa que eles estão partindo é uma premissa neoliberal total, né, cara? Total. Neoliberal. E aí eles usam agora esse aumento da inflação para falar que é o termo que eles usam, que o hiato do produto está acima da capacidade, né? Que é essa diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo do país. E aí eles vão defender que está acima da capacidade, que a gente tem que retrair a economia para a inflação. Só que já existem evidências quilométricas de que isso está errado e de que o grande impacto da nossa inflação é o câmbio, não é a demanda ampliada. E aí, para quem tiver curiosidade, sugiro pesquisar os trabalhos do professor Franklin Serrano, da UFRJ, que ele estuda muito isso, ele publica muito sobre isso, e ele, a turma dele ali, mostram empiricamente como que essas teses são insustentáveis em termos empíricos.